Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos que não têm fé, nem se conservam no caminho dos pecadores. Estes, antes têm o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, pois acredita na luz emanada através desta prática. Quem deposita sua fé no Criador, sabe, como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará, pois firmou a sua fé no Deus que tudo pode. Somente quem é fortalecido pela fé é capaz de alcançar resultados, pois são movidos por uma força maior. Deus acolhe os retos de coração, e todo aquele que anda na escuridão não terá êxito em suas obras. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém, o caminho dos que não têm fé perecerá. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos que não têm fé, nem se conservam no caminho dos pecadores. Estes, antes têm o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, pois acredita na luz emanada através desta prática. Quem deposita sua fé no Criador, sabe, como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará, pois firmou a sua fé no Deus que tudo pode. Somente quem é fortalecido pela fé é capaz de alcançar resultados, pois são movidos por uma força maior. Deus acolhe os retos de coração, e todo aquele que anda na escuridão não terá êxito em suas obras. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém, o caminho dos que não têm fé perecerá. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos que não têm fé, nem se conservam no caminho dos pecadores. Estes, antes têm o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, pois acredita na luz emanada através desta prática. Quem deposita sua fé no Criador, sabe, como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará, pois firmou a sua fé no Deus que tudo pode. Somente quem é fortalecido pela fé é capaz de alcançar resultados, pois são movidos por uma força maior. Deus acolhe os retos de coração, e todo aquele que anda na escuridão não terá êxito em suas obras. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém, o caminho dos que não têm fé perecerá. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos que não têm fé, nem se conservam no caminho dos pecadores. Estes, antes têm o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, pois acredita na luz emanada através desta prática. Quem deposita sua fé no Criador, sabe, como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará, pois firmou a sua fé no Deus que tudo pode. Somente quem é fortalecido pela fé é capaz de alcançar resultados, pois são movidos por uma força maior. Deus acolhe os retos de coração, e todo aquele que anda na escuridão não terá êxito em suas obras. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém,
o caminho dos que não têm fé perecerá. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos que não têm fé, nem se conservam no caminho dos pecadores. Estes, antes têm o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, pois acredita na luz emanada através desta prática. Quem deposita sua fé no Criador, sabe, como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará, pois firmou a sua fé no Deus que tudo pode. Somente quem é fortalecido pela fé é capaz de alcançar resultados, pois são movidos por uma força maior. Deus acolhe os retos de coração, e todo aquele que anda na escuridão não terá êxito em suas obras, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém, o caminho dos que não têm fé perecerá. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos que não têm fé, nem se conservam no caminho dos pecadores. Estes, antes têm o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, pois acredita na luz emanada através desta prática. Quem deposita sua fé no Criador, sabe, como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará, pois firmou a sua fé no Deus que tudo pode. Somente quem é fortalecido pela fé é capaz de alcançar resultados, pois são movidos por uma força maior. Deus acolhe os retos de coração, e todo aquele que anda na escuridão não terá êxito em suas obras, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém, o caminho dos que não têm fé perecerá. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos que não têm fé, nem se conservam no caminho dos pecadores. Estes, antes têm o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, pois acredita na luz emanada através desta prática. Quem deposita sua fé no Criador, sabe, como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará, pois firmou a sua fé no Deus que tudo pode. Somente quem é fortalecido pela fé é capaz de alcançar resultados, pois são movidos por uma força maior. Deus acolhe os retos de coração, e todo aquele que anda na escuridão não terá êxito em suas obras, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém, o caminho dos que não têm fé perecerá.